Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus e dar as nossas boas-vindas à sua participação nesta programação nossa hoje, que tem por objetivo esclarecer alguns aspectos de doutrinas básicas da Bíblia. Quando a gente fala em doutrina, nós estamos falando de ensino, aquilo que Jesus Cristo ensinava para as pessoas, para os seus discípulos e aqueles que o acompanhavam. Então, a doutrina básica, por que básico? Porque é aquilo que é necessário para a nossa salvação. Por exemplo, a doutrina de salvação, a doutrina da graça de Deus, a doutrina relacionada ao batismo nas águas e a doutrina relacionada à nossa comunhão com Deus. Então, são doutrinas que estão na Bíblia e que nos trazem, portanto, um ensino muito claro com relação à nossa comunhão com Deus. E nós temos alguns pontos neste nosso programa que nós temos abordado para esclarecimento às pessoas com relação àquilo que se fala sobre a Bíblia, sobre as doutrinas da Bíblia. Existem muitos conceitos que as pessoas têm sobre doutrinas bíblicas e às vezes não têm um conhecimento exatamente dentro da palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer isso aqui. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante, que é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: que igreja pode garantir a nossa salvação? Então, qual igreja é capaz de garantir a nossa salvação, a sua salvação e a minha salvação? Muito bem. É muito comum as pessoas ligarem a sua religiosidade ao ambiente de igreja, uma igreja. E a igreja é exatamente isso, ela é a reunião dos fiéis que se agregam ali para fins de adoração a Deus, para estar em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros. Agora, independentemente do credo religioso que uma pessoa professe, ele sentirá sempre o desejo de agregar-se a uma igreja. E quando falamos em igreja, não nos referimos simplesmente à questão de um templo, de um local de reunião. Não, igreja é o povo, igreja é a composição dos fiéis. E isso, a questão de agregar-se a uma igreja, vai fazer com que a pessoa sinta ali o apoio de um corpo, né? Um corpo, não uma corporação, mas um corpo vivo, que naturalmente trará para esta pessoa algum benefício principalmente de ordem espiritual. E que também, de sua parte, esse membro, esse participante desse corpo, dessa igreja, ele vai naturalmente dar também a sua parcela de contribuição. Ou seja, ele vai também oferecer ali a sua parcela de contribuição. Quando nós falamos em parcela de contribuição, vamos deixar claro que não estamos preocupados com contribuição financeira. A Bíblia não nos autoriza a ficar pedindo dinheiro às pessoas para que as pessoas sejam salvas pela igreja, porque foram bons contribuintes com a igreja. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a nossa contribuição ela é espiritual. Pode até ter algo material também, mas principalmente espiritual, porque está voltado à sua dedicação a Deus, ao seu cântico, né? A sua gratidão, a sua oração. Então, isso é a contribuição nossa, é a parte nossa que nós podemos contribuir e qualquer um que entra para uma igreja também pode contribuir. E há até aqueles que às vezes se ligam a alguma igreja pensando que a religiosidade dele, por estar ligada a uma igreja, é movida por um costume devocional e que isto seja suficiente para a salvação dessa pessoa. Não, um costume devocional é uma coisa, a sua relação com Deus é outra completamente diferente. Então, até mesmo aqueles, sabe, que eles frequentam a igreja porque pensam que a forma de pagar os seus pecados está ligada às muitas vezes que eles vão a uma igreja, como se fosse uma penitência, como se fosse alguma coisa assim de sacrifício que eles estão fazendo para pagar ali os seus pecados. Não, quando eles se apresentam ali num ambiente eclesiástico,
o ensino da Bíblia sobre igreja vai mostrar que não é exatamente isso. E nós vamos ver o que é o ensino da Bíblia sobre igreja. Agora você vai fazer uma pausa aqui para acompanhar comigo. Nós vamos ver agora um fato interessante que eu quero citar aqui. Foi a experiência de um homem que se agregou a uma multidão porque ele queria conhecer Jesus. Então o texto bíblico é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, que fala sobre este homem. Ele se chamava Zaqueu. E o texto diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Esse aspecto aqui mostra aquele desejo das pessoas de querer conhecer a Jesus, de querer ter uma experiência com Deus, mas que escolhem uma religião para isso, achando que religião salva. Então foi o que Zaqueu fez. Ele escolheu ali uma multidão, um grupo de pessoas que diziam ali que Jesus estava entre eles, estava no meio deles. E realmente Jesus estava lá, sim. Agora, aquele homem não teve acesso a Jesus, ele foi impedido por aquela multidão de ter acesso a Jesus. E o texto diz que foi até o texto bíblico diz que foi até por um motivo natural, porque ele era de pequena estatura. E aí ele não conseguia ver quem era Jesus. Então isso mostra um aspecto muito importante, é que às vezes aglomeração de pessoas ou uma simples corporação de pessoas que se dá o nome de igreja, ou às vezes até uma associação de pessoas que contribuem para uma causa, isso às vezes se dá o nome de igreja, mas isso na verdade se chama, sabe o quê? Chama-se religião. E religião não dá a ninguém acesso a Jesus. Como aquela multidão ali não deu acesso a Zaqueu para ele chegar até Jesus. Ele foi impedido. Era pequena estatura. Sabe o que é pequena estatura? Pequena estatura é a pessoa que entra para uma religião e não adquire crescimento espiritual. Ele não adquire conhecimento espiritual. Ele vira muito religioso, muito devocional, faz muita prática religiosa, tenta praticar o bem. Então isso é o que a religião ensina. Mas a questão de ter acesso a Jesus não é assim. A questão de ter acesso a Jesus é você crer nele e crescer na presença dele, crescer espiritualmente, crescer na graça de Jesus, crescer no conhecimento de Jesus, crescer na experiência com Jesus. Inclusive até Zaqueu saiu dali do meio daquela multidão e o texto bíblico diz que ele subiu a uma figueira, uma árvore, um sicômoro, que era uma figueira brava, e ele subiu ali para ele poder ver Jesus. E ele subiu na figueira e Jesus ia passar lá embaixo e ele ia ver Jesus. Mas que pena, porque ele ia ver Jesus pelas costas, Jesus passando, Jesus de longe. Mas aí aconteceu o grande milagre, que é o que vai acontecer agora também para a sua vida. É que a Bíblia diz que Jesus passando por ali, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. E quando ele viu Zaqueu, ele mostrou uma coisa para Zaqueu. Ele mostrou que enquanto Zaqueu procurava ver quem era Jesus, Jesus já sabia quem era Zaqueu. É como hoje também, você está ouvindo essa palavra, pode estar certo de uma coisa, talvez você não conheça bem Jesus, mas pode saber de uma coisa, ele conhece bem a sua vida. Ele chamou inclusive Zaqueu pelo nome, Zaqueu, desce depressa, é uma história bíblica, mas que essa história bíblica é para mostrar que igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. Para você alcançar a sua salvação, você precisa olhar para Jesus, receber de Jesus o olhar dele, mesmo que você esteja lá em cima, lá na sua comodidade, na sua altivez às vezes, até na incredulidade, mas Jesus não está ligando para isso não. Ele quer olhar para você, onde quer que você esteja, para te chamar pelo nome e dizer uma coisa para você: hoje me convém pousar em tua casa. Então agora sim, aí estará o segredo do que é necessário para você se salvar. Uma igreja não salva ninguém, mas Jesus salva todo mundo. Então era isso que eu queria falar aqui nessa nossa programação, como uma doutrina básica de salvação notável para a sua vida espiritual. Que Deus então abençoe a sua vida, seu lar, sua família, para que você tenha um verdadeiro encontro com Jesus. A paz do Senhor Jesus.